Bom dia! Bom dia, meninas! Como vocês estão? Mais uma live começando. Mais um dia da gente partilhar. O tema de hoje é método de ovulação Billings e o retorno da fertilidade na amamentação. A gente vai conversar sobre isso hoje. Bom dia, Lohane! Vamos conversar sobre a amamentação e sobre o retorno da fertilidade. Todas as mulheres que provavelmente estão aqui, né? Se não estão na fase de amamentação, vão passar pela fase de amamentação, né? E é sempre muito importante todas vocês conhecerem sobre essa questão do contínuo da fertilidade, que são essas situações que nós passamos em algum determinado momento da nossa vida, do nosso ciclo, que vai fazer com que a gente tenha alterações no ciclo e que a gente precise, então, saber lidar com essas alterações, né? Tava só colocando aqui para não dar notificação, porque senão daqui a pouco recebe uma ligação já sai, né? Então, todas as mulheres precisam aprender a lidar com essas alterações. Porque se nós não sabemos, se você não sabe lidar com qualquer alteração no seu ciclo menstrual, você vai ir na médica algum dia da sua vida, apresentando alguma alteração, e aí essa médica vai falar, então já que você tá desse jeito, você não pode mais utilizar o método natural, porque o teu ciclo tá irregular, e aí não vai dar certo, e aí você vai errar. Isso acontece porque a maioria das mulheres, elas não têm esse controle, esse domínio de informação, né? Essa preparação. E aqui não é estar preparado e sabendo tudo que vai acontecer, porque nós não sabemos tudo que vai acontecer. Mas com as informações necessárias, nós podemos sim saber o que nós devemos aplicar e o que nós devemos fazer. Então, por exemplo, uma mulher que eu atendi, né? Vou trazer um caso extremo assim para vocês. Uma mulher que teve uma gestação molar como eu, né? Eu lembro que foi muito próximo da minha, teve uma gestação molar e precisou continuar o tratamento, né? Então, fazendo quimioterapia. E isso alterou e bagunçou completamente o seu ciclo menstrual. Se essa mulher ela não conhecesse, não aplicasse o método de ovulação Billings já, dificilmente ela iria ter confiança numa situação tão grave dessa, sozinha, sem ninguém para acompanhar ela. Mas como ela já tinha uma boa instrutora, já teve acesso ao curso, já teve acesso às informações, ela simplesmente, claro, surge a dúvida de que, poxa, vai dar certo? Vai dar certo. Nós temos que seguir as regras e preenchimento do gráfico. Combinando gráfico de anotação e a aplicação de regra, a gente consegue passear por este contínuo da fertilidade com essas alterações de uma forma tranquila, sabendo o que está acontecendo. Porque lembra que eu já falei para vocês, o método de ovulação Billings, ele não é um simples método que é contraceptivo. Então, eu não gosto do termo contraceptivo natural, porque não é um contraceptivo. Não é um método que nós vamos utilizar simplesmente com a decisão ou com a mentalidade de contracepção. O que eu tenho proposto aqui para vocês, o que eu quero que você entenda, é que utilizar o método de ovulação Billings é um estilo de vida e uma forma de cuidar da saúde reprodutiva da família, né? De cuidar da sua saúde, de conseguir identificar qualquer sinal de alteração que o seu corpo possa ter. É essa a proposta que nós temos quando a gente faz as nossas anotações no gráfico. Quando você tem fidelidade nas anotações diárias, quando você se dedica para fazer um bom gráfico, você tem apenas benefícios, não existe um malefício. Poxa, gente, caiu a luz, será? Gente, vocês estão me vendo e me ouvindo? Caiu a luz aqui em casa e agora foi para 3G. Confirme para mim se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, por favor. Agora tá na 4G aqui e eu não sei se travou, se tá travado, se não tá travado. Me falem aí, por favor.
Tá funcionando? Estão me ouvindo e me vendo? Ó, o Dead falou que sim. Perfeito. Tá. Ok. Tomara que a 3G, a 4G... Agora voltou, gente? Falem pra mim, acho que agora voltou. Ele tava fazendo a troca de conexão, que agora voltou a luz e voltou o Wi-Fi de volta. E aí ele tava fazendo a troca de conexão de um pra outro. Eu acho que agora deve ter voltado, né? Pelo que eu tô vendo aqui, voltou. Me confirmem aí se voltou, por favor. Eu acho que agora deu tudo certo. Agora voltou a internet, voltou a luz aqui, voltou a internet também, voltou, perfeito. Vamos lá, então. Então, gente, eu estava falando em relação a essa confiança das anotações, né? Bom dia, Vitória. Ô, gente, antes da gente entrar no nosso próprio tema, né, que eu vou trazer pra vocês aqui, vamos compartilhar essa live. Clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, manda essa live para outras pessoas, para outras mulheres, principalmente para aquelas que você sabe que está amamentando e que por algum motivo está insegura, por algum motivo não sabe como anotar, o que fazer, né, você às vezes já conversou com essa pessoa sobre os métodos naturais, mas você não conseguiu convencer ela, manda essa live para ela. Esse é o momento onde você pode compartilhar a informação, e quando nós compartilhamos informação boa, a gente consegue ajudar outras mulheres também, tá bom? A Kelly falando, tô amamentando, socorro. Vamos lá. Então, quando nós temos essa combinação de gráfico de anotação e aplicação de regra, nós temos segurança. O porquê que a maioria das mulheres, muitas mulheres, né, que ainda não são alunas, se sentem inseguras? Porque elas não têm as informações necessárias. E informações necessárias não são informações apenas soltas que acontecem aí pela internet. Não é isso. Não são essas informações soltas. As informações que vocês precisam são as informações em ordem, que é o que nós oferecemos, o que eu ofereço no meu curso de frente com você. Que é o quê? Aqui hoje no Instagram você aprende muita coisa de graça. Muita coisa de graça. E qual a diferença de tudo que eu tenho ensinado para vocês de graça aqui para o curso? É que no curso tem ordem. No curso tem o passo a passo. Aqui você pode aprender toda a teoria. No curso você aplica. No curso você tem um acompanhamento dessa aplicação. Essa que é a diferença de uma coisa para outra. E afinal, na amamentação, o que acontece? Nós sabemos então que durante a amamentação nós podemos passar por um longo tempo de infertilidade, devido à produção de prolactina, que faz a supressão de outros hormônios, causando assim então uma infertilidade natural. Um tempo de infertilidade que pode ser curto ou pode ser muito longo. Eu tenho alunas, você pode me contar aí com quanto tempo que você voltou a menstruar. Um caso atual, eu tenho uma amiga que ela teve parto um dia antes que eu. O bebê dela nasceu dia 8, o Davi nasceu dia 9. Nós temos um parto de um dia de diferença. E aí, gente, eu encontrei ela recentemente e ela falou assim, nossa, Bia, minha fertilidade voltou com 2 meses do neném. Eu falei, capaz? Eu falei, a minha Bianca nem sinal ainda. Né? Então, olha, ela também está amamentando em livre demanda, não precisou dar complemento e a fertilidade dela voltou. A fertilidade dela voltou com 2, 3 meses. Mesmo em livre demanda, mesmo sem intervalo de noite. 2, 3 meses a fertilidade dela já tinha voltado. A minha, também em livre demanda, sem complemento, já estou há 9 meses sem fertilidade nenhuma aparecendo ainda. Então, tá vendo como é algo que varia de mulher para mulher? Esse tempo de infertilidade não é um tempo padrão. Então, não existe uma regra absoluta para isso, tá? Então, essa fase, quando nós vamos pensar em método de ovulação Billings, a fase em que essa mulher fica na amamentação é a primeira fase. Então, aqui vamos dizer que está o marco do ápice. Nós temos, então, a primeira fase do nosso ciclo menstrual. E na fase de amamentação, nós ficamos paradas aqui, na fase de PBI.
Então, olha que curioso, se nós estamos parados na fase de infertilidade pré-ovulatória, o que vai chegar primeiro? A menstruação que tá para trás ou a fertilidade que tá para frente? Obviamente que o que chegará primeiro é a fertilidade, tá bom? A fertilidade, depois da fase de PBI, nós temos então a fertilidade. Quem está amamentando está nessa fase aqui. Ou seja, você pode sim, se você não estiver fazendo o método, não estiver aplicando o método corretamente, você pode entrar na fase de fertilidade, engravidar e nem menstruar de volta, né? Porque aí você vai estar na fase lútea e vai ter engravidado. É por isso que nós precisamos monitorar esse padrão de infertilidade e qualquer sinal de fertilidade, nós aplicamos a regra 3, esperamos para ver até a identificação do ápice ou o retorno para a infertilidade. Agora mostrando para vocês algo muito prático, vou mostrar no meu gráfico de anotação, que nós temos o que aqui como um grande exemplo. Nós temos uma alteração de PBI aqui, vocês podem ver pelo símbolo. Depois nós retornamos para o PBI. Retorna para o PBI, nós precisamos fazer o quê? Contar 3 dias. Contamos dia 1, 2 e 3 de PBI. No 4º dia, voltamos para a regra 2. Tá vendo? Então, é assim que nós ficamos na amamentação. Eu sempre digo, gente, que todos os dias, para todos os dias, nós precisamos do que sente o que vê, um símbolo e uma regra. Nós temos as 4 fases do nosso ciclo menstrual. Nós temos regra para cada uma das fases. Então, não faz sentido você ficar sem aplicar as regras. Todos os dias nós precisamos do que sente, do que vê, de um símbolo e de uma regra. A anotação diária é obrigatório para quem utiliza o método de ovulação Billings, tá? A Lorraine falou bem assim, estou amamentando, hoje 52 dias pós-parto. Envie meu gráfico de 15 dias hoje para você. Que bom, isso aí. Logo eu vou fazer a avaliação desse gráfico para a gente poder liberar a relação, tá? A Tânia falou, doutora, não sou doutora, não me chama de doutora não, por favor. Me chama de Bia, me chama de amiga. A gente é íntima aqui, tá bom? Para quem tem ovário policístico, mas menstrua regularmente, o processo de fertilidade ocorre normalmente? Olha só, o processo de fertilidade, né, para quem tem ovário policístico, por exemplo, nem sempre tem alteração no ciclo menstrual. Então, nem sempre quem tem SOP tem alteração no ciclo. Ou se forem só os ovários, né, só os cistos, pode não refletir também na fertilidade. Depende de cada mulher também, tá? Então, se você menstrua regularmente, se a gente avaliar ter um ápice normal, a SOP não tá interferindo, na amamentação, tá bom? Olha a Elaine que apareceu por aqui, meu Deus, quanto tempo! Você tá por aqui ainda na live? Um beijo pra você, viu? Precisamos tomar um café juntas. Gente, a Elaine foi minha primeira chefe na vida. Acho que foi na segunda. Acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Que legal, Elaine, ver você por aqui, viu? Precisamos marcar um café, por favor. A Cristina, como eu faço para ter acompanhamento com você? Já falo, Cris, aguenta um pouquinho aí que eu já vou te falar tudo de como que funciona para você se tornar a minha aluna, tá bom? Vamos retornar aqui então para a amamentação, tá legal? Vamos voltar para a amamentação? Então, o que acontece? Quando nós temos, então, né, nós estamos paradas nessa fase de amamentação, quando nós passamos por esse tempo, né, é uma fase que nós temos que estar sempre em alerta, porque a fertilidade, ela chegará a qualquer momento. Então, se você não tem, você precisa do quê? De observar este padrão de infertilidade. O padrão de infertilidade é um padrão sempre igual, é um padrão sempre igual, é um padrão que dia após dia você vai avaliando e ele tem uma sensação e um muco. É um padrão que se repete dia após dia. Quando nós temos uma alteração desse padrão, a gente faz o quê? Liga um alerta de que, opa, alguma coisa aqui mudou. Se alguma coisa mudou, é o início de possivelmente fértil, a gente
não libera as relações. Para quem não teve o retorno da fertilidade ainda, as regras que nós aplicamos na fase de amamentação são as regras dos primeiros dias. As regras 2 e regra 3. A regra 1, como nós não temos a menstruação, nós não temos a aplicação dela. A gente vai ficar variando entre a regra 2 e a regra 3. Volta para a regra 2, regra 3, regra 2, regra 3 e assim por diante. Por quê? Porque nós não temos a ovulação que aconteceu. Essa ovulação não aconteceu. Então, nós temos aqui esse padrão de infertilidade, altera PBI e retorna para o PBI. Que daí é um exemplo daqui, ó. Dessa parte de trás da régua. Tava em PBI, começou possivelmente fértil, sangrou. Mas não era ápice. Então, ele volta para o PBI. Conta 3 dias de PBI, volta para a infertilidade. Até que um dia, uma hora, vai engrenar essa fertilidade, vai conseguir identificar ápice e ovular. E aí sim nós vamos iniciar um novo ciclo, tá? Sem dificuldades. É assim que na amamentação a gente vai avaliando e acompanhando. A Kelly falou assim: Bia, estou amamentando, tenho 44 anos, fazia MOB. Depois de 2 anos sem menstruar, engravidei. Pode ser que não volte mais a minha menstruação? É complicado para mim? Não, meu bem. Por que você acha que não? Pode sim voltar a ovular normal. Provavelmente você ficou 2 anos sem menstruar devido à própria amamentação, não foi não? A tua fertilidade pode retornar, tá? Então, vamos voltar para a aplicação do MOB. Tem algumas pessoas que perguntaram sobre como se torna aluna. A gente quer que vocês mandem agora as perguntas, tá? Pode começar a mandar pergunta que eu vou respondendo vocês aqui, tá bom? Para quem perguntou sobre como se tornar aluno, o curso de frente com vocês estão com as inscrições abertas, tá? Então o link está na bio, vocês podem me perguntar no direct. Eu vou até colocar lá na caixinha de pergunta também. Eu vou postar lá nos stories o link do curso para vocês se tornarem alunas, tá bom? Mas o curso de frente com vocês estão com as vagas abertas, vocês podem se tornar alunas, vocês podem adquirir o curso e assim por diante, tá bom? E no curso tem toda a teoria e a prática e o acompanhamento. Então no curso vocês têm tudo o que vocês precisam para se tornarem usuários do método de ovulação Billings, tá bom? PBI úmido, se no outro dia sentir seca é infertilidade, visto que é seguro, é um padrão, que é seguro é um padrão infértil? Sim, Kelly. Isso mesmo. Seca nada é infertilidade por excelência. Bora de mais dúvidas, gente? Quem mais vai fazer pergunta? O MOB na amamentação é uma caixinha de surpresas, sabe? Às vezes a gente tá aí numa fase de infertilidade muito longa. E aí, quando a gente pensa, poxa, veio fertilidade, ovula, você sangra, né? A amamentação é uma caixinha de surpresas. Cada vez que a gente tá nessa fase, a gente pode ter uma surpresa diferente. Pra mim, da Heloísa, a surpresa foi que minha fertilidade voltou com 11 meses de amamentação e sem nenhuma coisa assim, tipo, eu parei de dar mamar de noite, pra dizer, sabe? Sem nenhuma informação, assim, relevante, né? Minha fertilidade voltou repentinamente, assim, foi engraçado. Mas ela voltou. E agora do Davi não tenho nem sinal de fertilidade ainda voltando, viu, gente? Nem sinal. Às vezes muda um pouquinho, aparece um muco diferente, mas sem grandes mudanças, né? Sem sinal de retorno de fertilidade. E é isso, e assim vai. Pode ser que aleatoriamente eu tenha um sangramento no meio disso, e aí retorne pro PBI, mesmo sem ter identificado o ápice. Né? E assim por diante, é muito comum que isso aconteça, né? A amamentação é uma fase de infertilidade que não precisa de tratamento. Então, tem ovário policístico que a gente trata, ciclo irregular é um ciclo ruim, mas quando nós estamos tendo um ciclo longo devido à fertilidade, é comum, tá bom? A Tânia, Bia, obrigado pela atenção, você é muito gentil. Outra dúvida. Dor na região do pé da barriga, indica algum sinal de ovulação, mas tecnicamente o dia da ovulação já passou? Olha, se você já identificou o dia ápice, essa informação de cólica eu não gosto, viu, gente? Não gosto de informação de que senti uma cólicazinha aqui, será que isso é ovulação? Porque normalmente a gente pode sentir cólicas por outras coisas. Então, pra gente ver os requisitos da fertilidade, são eles: sintoma de ápice, sinal de linfonodo e edema vulvar. Esses 3 são confiáveis, mas agora dor do meio, essas coisas assim, não costumo confiar não, tá?
Quando a Antônia mandou, quando o bebê para de mamar, com quanto tempo volta a menstruação? Normalmente volta imediato a fertilidade. Gente, vocês precisam entrar na cabeça de vocês de uma vez por todas. O que vem primeiro é a fertilidade. A menstruação, ela é uma consequência de que a ovulação aconteceu. A menstruação, ela é uma queda dos hormônios de progesterona e estrogênio pós-ápice, que te fizeram ali o seu trabalho, e aí eles vai ter essa descamação aí, tá? Então, antes da menstruação voltar, vai voltar a sua fertilidade. A menstruação será uma consequência dessa fertilidade, tá? Dúvidas, gente? Mandem suas dúvidas, por favor. Quem mais tem dúvidas? Quero respondê-las. Pode mandar as perguntas. Que bom que a internet aqui se comportou agora, né? Depois de ter caído. Caiu a internet, aí ficou no 4G e voltou agora, né? Ontem mesmo eu tava acompanhando um gráfico de uma aluna que agora foi um possível ápice, nós tivemos uma suspeita de ápice, e aí essa suspeita volta para a regra 2 e 3, né? Porque daí ela não identificou o ápice, mas não veio ainda a menstruação, nada parecido, foi um falso ápice, que é o que nós chamamos, né? Tudo devido à própria amamentação. A amamentação, gente, é uma baita caixinha de surpresas que nos faz levar grandes sustos muitas vezes. Mas é possível. Quando a gente tem esse grande conhecimento, as informações necessárias, você consegue fazer a aplicação do método sem dificuldade, tá? Bia, sensação de escorregadia somente quando passar o papel higiênico e ver muco transparente, porém durante o dia... Porém, durante o dia, só umidade, confuso aqui. Meu bem, se você sentiu escorregadia, mesmo que tenha sido um dia só, já é suficiente. Você deve anotar ali no gráfico, não deve ser ignorado, tá bom? Não importa se foi uma vez, se foi 2 vezes, se foi 3, se foi 10. Vai anotar no gráfico a sensação mais próxima da fertilidade que você sentiu naquele dia, tá bom? E, gente, então eu vou finalizar a live agora. Amanhã nós temos mais live às 8h30 da manhã, nossas meia horinha diária de live. Venham comigo amanhã. Eu vou lá pros stories agora e vou responder várias caixinhas de pergunta, tá? Porque tá cheia lá e eu não consegui responder ontem, então eu vou responder agora. Aproveitar mais meia horinha que eu tenho aqui de trabalho aqui com vocês e vou responder lá, tá bom? A Lari falou assim, no dia seguinte, após a relação, colocamos o que sentimos, LS, e o selo é bolinha aberta? Se for fase pré-ovulatória, sim. Isso mesmo. Tá bom? Então, vou lá para os stories compartilhar com vocês mais dúvidas que vocês mandaram lá, tá? E, é claro, um pouco da nossa rotina, as coisas que nós vemos aqui. Quem quer se tornar aluna hoje mesmo, as vagas estão disponíveis, link na bio, ou eu vou postar no direct, nos stories também, tá bom? Então é isso. E amanhã, gente, às 8h30 da manhã, estaremos juntas novamente aqui de volta, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.